Redação. Aula número 3. A narração 1. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passavam-se contentando com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava a Lia. Vendo o triste pastor, que com enganos assim, lhe era negada sua pastora como se a não tivesse merecida, começa a servir outros 7 anos, dizendo, e mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Camões. É um soneto narrativo. É uma narração. Estou consultando o livro de minha autoria, Análise Comentada, Poesia Lírica Camoniana. Observe o poema no vídeo. Este poema reserva dentro dele o segredo de toda a narração. A narração tem 3 partes distintas, como veremos agora e vamos repetir o ensinamento. Um preâmbulo, uma ação e um desfecho. Veremos com calma cada uma dessas partes da narração. O preâmbulo anuncia o personagem, o tempo, o fato, ao desenvolvimento da história. E o desfecho consagra. O desfecho é a hora que o leitor ri, chora, sente, pensa. O preâmbulo deve ser o mais curto possível. Quem não sabe fazer narração faz um preâmbulo muito longo. O preâmbulo meramente anuncia o desenvolvimento da ação para que o indivíduo, o leitor, tenha curiosidade para chegar e saber qual é o fim. Mas se ele anuncia no preâmbulo o final do texto ou da narração, perde o interesse. Desde que o essencial desapareça, o acessório já não tem muita importância. E, finalmente, a consagração da narração, que é o seu desfecho. Olha, siga comigo o poema no vídeo. Na primeira quadra, os personagens principais, Jacó, Labão, o tempo, 7 anos, a ação servia, seguida da razão desse serviço escravo, por prêmio pretendia. No segundo quarteto, explora-se o assunto. A doação total e a vassalagem da primeira estrofe são toleradas, porque existe uma esperança de arrebatar a amada depois daquele tempo. A adversativa, porém, traz a decepção dessa esperança. No primeiro terceto, confirma-se o que já se disse no segundo quarteto. Toma Jacó consciência da traição que lhe fora imposta por Labão. Sua pastora lhe fora negada como se este não a merecesse. No segundo terceto, conclui-se através de um pensamento nobre, a título de fechamento. É a chave de ouro. Mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Assim é que Camões faz uma narração, que tem a seguinte estrutura. Primeiro quarteto, o preâmbulo.
Segundo quarteto e o terceiro, desenvolvimento. E a conclusão no final. E mais servira se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Nesse soneto, o poema toma o assunto bíblico de Lia e Raquel, apenas para exaltar o amor universal, amor atemporal. Pouco se preocupa com a traição de Labão. Quem não gostaria de ser amada como Raquel? Quem não gostaria de amar como Labão? O texto bíblico é um pretexto para afirmar as chaves de um amor, o amor universal. Para conquistar a mulher amada, serve-se 7 anos, e mais 7, e mais 7, e todos os 7 que a vida contém. A vida é pequena para tanto amor. Este dia é o momento da posse da mulher amada. Observa os dias na esperança de um só dia, amor erótico. Agora observa, o amor platônico passava contentando-se com vê-la. Enquanto não vem o amor sensual, permanece o amor platônico. Este soneto é um exemplo de uma narração. Portanto, um soneto narrativo. Saber fazer uma narração é saber fazer um preâmbulo, desenvolver num texto que desperte a curiosidade de querer saber o fim e, finalmente, o desfecho que debela a curiosidade, conclui o pensamento. Estava dizendo que, se for revelado no preâmbulo o desfecho, perde-se a curiosidade. A piada faz parte de uma narração. Um bom contador de piadas sabe disso. Os escritores de novela de televisão. Mas vamos ficar na piada, que é um humor popular, corriqueiro. Permita-me uma piada. Um senhor, João Alves de Almeida, encontra o seu amigo e vai à casa dele, é convidado para ir à sua casa. Sentam, conversam, contam da infância, dos estudos, do colégio, das colegas, das meninas. Mas o visitante que precisa tomar uma bebida não é convidado pelo anfitrião. Estava louco para tomar um refrigerante que fosse, ou ainda uma Coca-Cola, ou então uma vodka, uma cerveja. E nada do hóspede oferecer-lhe uma bebida. E ele ávido para tomar aquela bebida. Em determinado momento, o visitante diz: O Thomas mandou lembrança para você. Que Thomas? Uísque. Está feita a piada. Suponhamos que no preâmbulo o narrador inicia dizendo que a palavra Thomas pode ter 2 significados. O significado de um nome próprio, o significado do verbo tomar na segunda pessoa do presente do indicativo Thomas. É evidente que não há mais curiosidade de saber o final. E quando chega no final, ele se perde. Isso é uma narração. O bom contador de piada sabe fazer preâmbulo, o desenvolvimento e o desfecho. Um conto de Humberto de Campos, extraído do meu livro Redação e Interpretação de Textos e Escolas Literárias. O gramático. Alto, magro, com os bigodes grisalhos a desabar como erva selvagem pela face de um abismo, sobre os cantos da funda boca munida de maus dentes, o professor Arduino Gonçalves era um desses homens absorvidos completamente pela gramática, almoçando gramática,
jantando gramática, ceando gramática, o mundo não passava aos seus olhos de um enorme compêndio gramatical absurdo que ele justificava repetindo a famosa frase do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. Encapado pela gramática e as voltas de manhã à noite com pronomes, com os adjetivos, com as raízes, com o complicado arsenal que transforma em mistério a simplíssima arte de escrever, o ilustre educador não consagrava uma hora sequer às coisas de seu lar. Moça e linda, a esposa pedia-lhe às vezes, sacudindo-lhe a caspa do paletó, enverdeado pelo tempo: Arduino, põe essa gramatiquice de lado. Presta atenção aos seus filhos, à tua casa, à sua mulher. Isso não se põe para adiante. Curvado sobre a grande mesa carregada de livros, o cabelo sem trato a cair com fauripas de aninhagem sobre as orelhas e a cobrir o colarinho da camisa, o notável professor retirava dos ombros a mão carinhosa da mulher e pedia-lhe, indicando a estante: dá-me dali o Adolfo Coelho. Ou, apanha aí na prateleira o Gonçalves Viana. Desprezada por esse modo, Dona Ninita não suportou mais seu destino. Deixou o marido com suas gramáticas, com seus dicionários, com seus volumes ponteados de traça e começou a gozar a vida passeando, dançando e, sobretudo, palestrando com seu primo Gaudêncio de Miranda, rapaz que não conhecia o padre Antônio Vieira, o João de Barros, o Frei Luiz de Souza, Camões, o padre Manuel Bernardes, mas sabia como ninguém fazer a mulher sorrir. Ele não prefere a mim aquela porção de alfarrápios que o rodeiam? Então que se fique com eles. E passou a adorar Gaudêncio, que a encantava com a sua palestra, com seu bom humor, com as suas gaitices, nas quais não figuravam jamais nem Garcia Rezende, nem Gomes e Anes de Azazura, nem Rui de Pina, nem Gil Vicente, nem mesmo, apesar do seu mundalismo, D. Francisco Manuel de Melo. Assim viviam o professor com seus puristas e Dona Ninita com seu primo, quando de regresso um dia ao lar, o desaventurado gramático surpreendera a mulher nos braços musculosos, mas sem estilo, de Gaudêncio de Miranda. Ao abrir a porta, os dois culpados empalideceram horrorizados. E foi com o pavor no coração que o rapaz se atirou aos pés do esposo traído, pedindo súplice de joelhos: me perdoe, professor. Grave, austero, sereno, duas rugas profundas sulcando a testa ampla, o ilustre educador encarou o patife trovejando indignado: corrija o pronome, miserável! Corrija o pronome! E entrando no gabinete, começou cantarolando a manusear os seus clássicos. O texto é um bom exemplo de narração. Possui 3 partes bem distintas: o preâmbulo, a ação e o desfecho. Os conhecimentos das partes de uma narração é que caracteriza os bons escritores. Saber contar uma anedota, novela ou conto é próprio de quem conhece suas partes essenciais. No preâmbulo, introduz-se os personagens, o ambiente, as circunstâncias, o tempo. Deve ser tão rápido quanto possível.
Quem se perde no preâmbulo não sabe contar história. No texto de Humberto de Campos, o preâmbulo vai até a palavra gramática. Até aí, o autor nos diz que considerou necessário para iniciar a ação. Descreve Arduino Gonçalves como um homem desleixado e fanático pela gramática. São dois conceitos, desleixado e fanático pela gramática. São dois conceitos importantes para a história, pois levam à traição conjugal e ao desfecho. Nesse primeiro parágrafo, o autor narrou tudo o que considerou importante e nada mais. A ação. Na ação, o autor leva o leitor à curiosidade de querer chegar ao fim. Tudo é feito para provocar esse desejo. Mas note, o desfecho não deve ser revelado na ação. Desde que eu saiba o que vai acontecer no final, eu perco o interesse. A ação é que alimenta a história, cria expectativa, revela conflitos. Pouco importa sejam os fatos reais ou fictícios, simultâneos ou sucessivos. Importa deixar o leitor em suspense pelos fatos encadeados, onde os personagens ganham caráter. O leitor toma partido, amando, odiando, rindo ou gozando. No texto de Humberto de Campos, a ação começa em almoçando e vai até Dom Francisco Manuel de Melo. Aí, o autor revela através de atos o quanto Arduino era fanático pela gramática, o quanto era relaxado com o corpo. O fanatismo e a displicência levaram Dona Ninita ao adultério. O primo não sabia gramática, nem lia os clássicos, mas era catedrático no amor. Está armada a intriga, o desfecho vai revelar o desenlace. Desfecho. No desfecho, a curiosidade se satisfaz. Ele é que nos comove ao choro, ao riso, ao ódio ou ao amor. No texto começa em assim viviam e vai até o final. O casal, apanhado em flagrante, desespera-se. O amante pede perdão ao marido. Me perdoe, professor. A colocação pronominal não obedece aos ditames da gramática portuguesa, pelo menos as regras que se seguem em Portugal. Na terra de Camões, nunca se pode iniciar uma oração com pronome oblíquo. O marido traído prefere corrigir o amante a importar-se com a traição. O que o magoa é o erro de português, não o adultério. Dissesse Gaudêncio, perdoe-me, professor, Arduino nada teria para repreender ou censurar. À primeira vista, narrar logo consiste simplesmente em contar uma história fictícia ou não. Apesar de alicerçar-se basicamente nessa noção, a arte de narrar envolve fatores que vão além do simples relato de fato. Quem narra está inegavelmente informando fatos. Todavia, apesar de aproximar-se da informação, a narração jamais deve ser confundida com ela. O informador limita-se a relatar aquilo que viu ou ouviu. Reproduz a realidade tal qual uma máquina fotográfica. O narrador faz mais do que informar, transcende a mera anunciação dos acontecimentos. Ao lermos um jornal, é quase impossível distinguir-se o autor de uma notícia. O texto noticioso é imparcial, claro, objetivo, busca a precisão, a verdade dos fatos. Leamos o texto de Humberto de Campos na pena de um jornalista, e qualquer que fosse ele. O professor Arduino Gonçalves, eminente educador,
e autoridade em gramática, surpreendeu em flagrante sua esposa, Dona Ninita, traindo-o com o jovem Gaudêncio de Miranda, primo da adúltera. Num lance de inusitado autocontrole, o já grisalho mestre deixou pasmados os amantes ao corrigir a colocação pronominal das súplicas de perdão do rapaz, para em seguida refugiar-se em seu gabinete. Isso é uma notícia jornalística. Se compararmos ambas as histórias, notaremos que as informações transmitidas ao leitor são, na essência, iguais. O escritor elaborou a trama, ordenou as circunstâncias, planejou o preâmbulo, a ação e o desfecho. Cuidou do tempo, antes e depois, almoçando, jantando, a esposa, o amante, o primo, o conquistador. Humberto de Campos teve liberdade na exposição da história. O jornal foi seco, frio, rígido, informou, nada mais. O artista foi flexível, envolvendo o maleável humano. A narração não se sujeita única e exclusivamente à história, mas modela-se acompanhando o temperamento do autor, por isso é pessoal, íntima. Assim é possível sacrificar os fatos em nome da marca pessoal. Com efeito, sempre recriamos os fatos. Não são eles estáticos em nossa mente. O tempo, a experiência vão dando aos fatos um colorido pessoal, próprio. Um mesmo fato pode ser contado por vários artistas e, sem dúvida, cada um deles contará diferente. O autor, para motivar o leitor, ele quis demonstrar que o professor Arduino era de fato um homem preso à gramática, à língua portuguesa. Observa que fez o autor. Citou vários autores que são ilustres pensadores da literatura portuguesa. Citou lá Frei Luís de Souza, que viveu no século XVI. Citou João de Barros, um historiador ilustre, de 1496 a 1590, se não estou enganado. Citou Garcia de Rezende, um poeta cronista de todos os reis que o antecederam. Fez crônica da existência de todos os reis que o antecederam. Viveu de 1470 a 1536. Citou Hernandes de Azurara, século XV, um grande historiador e cronista. Fez citação de Rui de Pina, que é cronista também, viveu no século XV e também um pouco no século XVI. D. Francisco Manuel de Melo é o clássico da língua portuguesa e da espanhola. É respeitado na Espanha, escreve em espanhol e em português. Falou de Adolfo Coelho, no início da sua ação, que é um filósofo erudito português. Viveu em 1847 a 1919. Disse também de Gonçalves Viana, que fez a reforma ortográfica portuguesa em 1910. Grande filólogo da língua portuguesa. Então o autor está preparando para dizer que é um homem interessado nos clássicos. E clássicos, Padre Vieira, colocou o Padre Vieira, o grande orador, o grande sermonista, clássicos. Então é um homem preso aos clássicos, viciado aos clássicos, só lê os clássicos. Além disso, deslachado com o corpo, para justificar todos esses elementos para justificar o desfecho. Relaxado com o corpo, os dentes, caspas pelo ombro, cabelos sem arrumação nenhuma, sobre as orelhas. Então está aí o quadro pintado. Um professor eminentemente clássico, à procura de todo, dá-me aí o Gonçalves Viana, e o texto todo para ele é Vieira,
Gil Vicente, da Idade Média, relaxado com o corpo. Não tinha outro caminho para a dona Ninita. O primo é musculoso, não entende nada de clássico, não entende nada de língua portuguesa, mas é bonito, é musculoso e sabe encantar as mulheres. Está feito. Sobra o desfecho. O desfecho não poderia ser outro. O ódio que o professor tem, não pela traição da mulher, mas pelo adultério. Corrija o pronome miserável. Vamos ver um conto de Eça de Queiroz, o grande romancista português, do realismo português. E apesar do realismo português, Eça de Queiroz escreveu um belíssimo conto chamado Suave Milagre. Ele se reporta à época de Jesus. Há uma criança aleijada numa cama de pobre, numa casa de pobre, num ambiente pobre. Há um mendigo, um andarilho, que senta ao lado dele e conta as histórias de Jesus Cristo, que faz milagre, que cura os enfermos, dá os olhos para quem não enxerga. Esse é o mendigo ao pé do leito do garoto, aleijado. E a mãe ao lado, pobre, ouvindo a história do mendigo, e a criança ouvindo a história que o mendigo diz, enchendo a criança de esperança. Onde estaria esse Jesus? Em que lugar se encontra? Eu não vou declamar inteiro o texto. Eu vou retirar do meu livro Gramática da Língua Portuguesa, Curso de Língua Portuguesa. Vou retirar do meu livro. Eu não estou lendo. Porque tem cara que coloca um vídeo na frente, né? Aqueles caras, né? Eu não estou lendo. Vamos lá? A tarde caía. O mendigo apanhou seu bordão e desceu pelo duro trilho entre a urze e a rocha. A mãe retomou seu canto mais vergada, mais abandonada. E então, um filhinho, no murmúrio mais débil que o roçar de uma asa, pediu à mãe que lhe chamasse esse rabi, que amava as criancinhas ainda as mais pobres e sarava os males ainda os mais antigos. A mãe apertou a cabeça esguedelhada. Ó filho, como queres que te deixe e me meta à procura do rabi da Galileia? Obed é forte, tem exército, e buscaram Jesus por ares e colinas. Como queres que te deixe? Longas são as estradas da Galileia e curta a piedade dos homens. Tão rota, tão trôpega, tão triste, até os cães ladrariam das portas dos casais. Ninguém atenderia o meu recado ou apontaria a morada do doce rabi. Ó filho, Jesus talvez morresse. Nem mesmo os fortes e os ricos o encontram. O céu o trouxe, o céu o levou, e para sempre morreu as esperanças dos tristes. E dentre os negros trapos, gemendo as suas pobres mãozinhas que tremiam, a criança murmurou: mãe, eu queria ver Jesus. E logo, abrindo devagar a porta e sorrindo, Jesus disse à criança: aqui estou. Impressionou-me uma fala de Tolstói. A dificuldade que as crianças frequentemente apresentam de aprender uma palavra nova é devida ao conceito a que a palavra se refere e não ao seu som. Mas é justamente porque a palavra é a expressão do pensamento, ou seja, a palavra é o próprio pensamento. Uma palavra complicada para a criança, por exemplo, prosopopeia. Ela pode ter dificuldade em assimilar essa palavra.
Depois que ela percebe o sentido dela, o entendimento é perfeito. Está no pensamento a sua interpretação. Inscrevam-se no nosso canal. Nós estamos divulgando o idioma nacional, a língua portuguesa, que tem a origem latina, como a da italiana, como o italiano, como o castelhano, são línguas musicais, próprias para o canto, para as narrações, para os romances, para os livros que até hoje nos emocionam. Inscreva-se no nosso canal. Hoje nós vimos a narração, preâmbulo, ação e desfecho. Júlia teve um desmaio no momento em que Anfrísio partiu. A loira Alice, despedindo-se de Antenor, lhe disse: vai que contigo vai meu pensamento. Fez Laura a Arthur um grave juramento. E Amélia, num acesso de doidice, protestou que se Alfredo não mais visse, não na viriam mais que num convento. Tu não. Nem o azul celeste deste olhar desmaiou. Nem prévio estudos de frases como as outras fizeram, tu fizeste. Quando eu parti, teu lábio esteve mudo. Tu, formosa Leonor, nada disseste, mas disseste tudo sem nada dizer. Raimundo Correia, a minha pátria é a língua portuguesa.